8, versículo 21 em diante, diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porque tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? Glórias a Deus. Quero convidar os irmãos a tomar os seus assentos. Estava meditando na palavra de Deus esta noite, durante esse dia para pregar esta noite, e estava olhando as palavras de Esdras nessa passagem. Essa passagem, irmãos, falou muito ao meu coração, e eu entendo que quero compartilhar com os irmãos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O que me chamou a atenção, irmãos, duas coisas muito interessantes aqui nessa leitura que nós fizemos. Três coisas, na verdade. A primeira é que ele disse assim: pedimos, para que o Senhor guardássemos, para nos levar juntos, pelo caminho, nós, pelos nossos filhos e por todos os nossos bens. Amém? Então Esdras estava pedindo por si, por seus filhos e também pelos seus bens. Daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Logo em seguida ele disse assim: porque eu tive vergonha de pedir ao rei exércitos. Ou seja, Esdras teve vergonha de pedir ao rei que ele mandasse um exército para guardar ele dos inimigos. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, até que chegou o versículo 23 e ele diz: e moveu-se, ou seja, Deus moveu-se pelas nossas orações. Glória. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que já leram o livro de Esdras sabem muito bem que Esdras tinha um compromisso com o rei, servia o rei, mas ele tinha um compromisso também com a sua terra, com a sua cidade, E eu estava analisando hoje, quando o povo de Deus entrou no cativeiro babilônico, desde o começo, e aqui o livro de Esdras já está mostrando o final, quando eles estão saindo do cativeiro babilônico e indo para a sua cidade. Se você ler o capítulo 7, você vai entender que o rei liberou que o povo saísse, mas não tão somente saísse, mas o rei abençoou muito e pediu que todas as pessoas por ali abençoassem muito o povo aqui. Então eles ganharam muito ouro, ganharam muita prata, estavam com muitas coisas. Então esse era um dos motivos da preocupação de Esdras, porque ele sabia que durante o percurso que eles estavam, desde o lugar onde eles estavam até chegar a Jerusalém, haviam muitos inimigos, haviam muitos bandidos que poderiam minar, roubar o tesouro que eles estavam levando para servir ao Senhor, para apresentar ao Senhor, para fazer novamente a restituição da cidade de Jerusalém. Então eles tinham muito tesouro. Mas como ele havia dito para o rei, tinha falado para o rei: olha, rei, Deus é conosco. Aleluia. E quando ele falou isso, ele ficou com vergonha de dizer sim para o rei: rei, manda um exército comigo. Porque o rei ia dizer: se Deus é com vocês, então ele vai guardar vocês. Então ele ficou com vergonha de pedir ao rei que fosse um exército junto com eles. Então ele apregoou um jejum e oração e pediu ao Senhor que o Senhor abençoasse, aleluia, e guardasse. E a palavra de Deus diz que isso moveu o Senhor ao seu favor. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite? Porque a oração move o coração de Deus. Amém.
Aleluia. Eu não sei se você já teve alguma experiência de orar e o Senhor resolver algum problema. Se você teve essa experiência, você sabe. Às vezes nós não entendemos como Deus faz, ou o tempo que Deus faz. Às vezes Deus faz num momento instantâneo, às vezes o Senhor passa um pouco de tempo, mas nós entendemos que é o Senhor que tem feito e guardado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Então, quando o crente ora, o céu se move, o Senhor se moveu para atender a oração de Esdras, do povo que havia se humilhado, tinha buscado a face do Senhor. E quando eu comecei a pensar, irmãos, sobre outros exemplos na Bíblia, ou buscando outras pessoas que também oravam, que também tinham um momento de oração, eu comecei a me lembrar ainda, aqui no livro de Daniel, ainda nesse mesmo exílio, quando nós olhamos o começo desse exílio, onde eles foram presos lá na Babilônia, eu comecei a me lembrar de Daniel. E os irmãos, toda vez que nós falamos de Daniel, geralmente nós nos lembramos do momento de Daniel na cova dos leões. Quantos podem dizer amém? Amém? É assim que geralmente nós lembramos de Daniel, na cova dos leões, e o Senhor guardando a Daniel. Mas Daniel, irmãos, ele não somente viveu esse momento. Quando nós olhamos desde o capítulo 1 do livro de Daniel, nós encontramos um jovem que tinha sido resgatado, tirado do meio do seu povo, era como um prisioneiro levado para a Babilônia. E a palavra de Deus diz, desde o capítulo 1, no versículo 8, que Daniel, ele resolveu a não se misturar com aqueles povos, com aqueles deuses. Ele resolveu, ou seja, ele tinha no seu coração o desejo, a atitude de não se misturar com aquele povo. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Glória. Aleluia. Ele disse: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Era um jovem que cresceu, que foi obediente à palavra do Senhor, que tinha no seu coração os preceitos do Senhor, e ele tinha no seu coração: eu não quero me envolver com as coisas deste mundo, eu não quero me envolver com os manjares que o rei apresenta. E isso nos dá uma grande lição, irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que Deus abençoou a Daniel. Mas o que é mais interessante é quando chega no capítulo 2. Daniel já está grande. Daniel era um jovem sábio que cresceu naquele lugar, estava sendo próspero naquele lugar, ainda que como preso no cativeiro babilônico, mas ele conhecia o Senhor e Deus o havia feito prosperar naquele lugar. E a palavra de Deus diz no capítulo 2, irmãos, que o rei teve um sonho. E o sonho que o rei teve, o sonho que o rei tinha sonhado, ele chama os magos, os caldeus, os astrólogos, para decifrar o que era aquele sonho, para trazer uma explicação a respeito daquele sonho. E então os caldeus perguntaram para o rei: ei, me diga, qual é o sonho, para que a gente possa dizer a tradução. O rei disse: não, eu quero que você não só diga a tradução, mas eu quero que você me diga qual foi o sonho que eu tive. E agora, irmãos, acontece que os astrólogos e os caldeus e os adivinhadores daquela época que olhavam disseram: não, mas isso ninguém pode fazer. Ninguém tem condições de saber o que o Senhor sonhou e depois que o Senhor ainda dizer a tradução do que o Senhor sonhou. Isso não pode, isso não acontece, isso não está entre os homens, isso somente Deus pode fazer. E então o rei se enfureceu, porque o rei disse assim: eu não quero dizer o sonho e vocês viram me enganar trazendo traduções. Eu quero saber qual foi o sonho. E como nenhum daqueles homens, irmãos, não sabiam como fazer, não sabiam a resposta, ficaram todos apavorados, e o rei mandou que matasse todos os astrólogos, todos os caldeus, todos os que tinham, que trabalhavam, os magos que trabalhavam com a adivinhação. E aquele momento foi um momento difícil. Por quê? Porque quando as pessoas começaram a saber que havia um decreto para matar, ficaram todos preocupados, até que alguém disse: vamos lá onde está Daniel. E quando contaram para Daniel que havia um decreto dizendo que se alguém não falasse o sonho do rei,
Se um dos magos, algum dos sábios daquele lugar, não soubesse, não falasse o sonho e não dissesse a interpretação, então aquelas pessoas morreriam. E eu fico imaginando, irmão, se você fosse uma dessas pessoas, você já imaginou, né? Qual a situação que a gente passaria, que aperto, se nós estivéssemos numa situação dessa? Então Daniel olha para ele e diz: me dê um tempo. Fala para eles, para o rei me dar um tempo. E ele chama os seus jovens, os seus amigos, e diz: vamos orar e jejuar, porque Deus vai nos revelar para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso é muito maravilhoso, irmãos. A confiança daquele que não se envolve com o mundo, daquele que tem a confiança na oração, no jejum, na busca do Senhor Jesus Cristo. Eles continuaram naquele lugar clamando, e Daniel entra para o seu lugar e começa a buscar a presença do Senhor. Quando ele está procurando, o Senhor traz a revelação para ele. Aleluia! Ele chega para o rei e fala com o rei e diz para o rei: olha, rei, o teu sonho é este e a interpretação é essa. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a ideia é que nós sabemos que a oração move a mão do Senhor, move a oração do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus aí no capítulo 2, no versículo 21, ele diz assim: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece reis, e ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ou seja, Deus está falando aos nossos corações nessa noite, nossos corações nessa noite. Ele continua o mesmo, ele continua respondendo a oração, ele continua respondendo, e quando é tempo dele mudar os reis, ele muda os reis, ele muda os tempos para aquele que ora para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Aleluia! Eu não quero sair do tema, mas eu acabei de me lembrar que teve um homem que ele recebeu uma palavra de Deus. Ele recebeu Isaías, que era um profeta do Senhor, e o profeta Isaías chega para ele e diz assim: olha, rei Ezequias, o Senhor me falou que o Senhor morrerá hoje, então já sabe o que fazer. Ele foi, e quando estava saindo, o rei Ezequias vira para a sua parede e começa a orar. Aleluia! E ele começa a falar com o Senhor e a dizer: Senhor, tu sabe a minha vida, tu viste o que eu fiz, tu sabe todas as coisas. E naquele momento que ele estava orando, a oração moveu o coração de Deus. Deus manda o profeta Isaías, que ainda nem havia saído do templo, aleluia, do palácio. Deus disse: volta e fala para ele, aleluia, que eu estou acrescentando a ele 15 anos de vida. Eu queria que você entendesse: a sua oração move o coração de Deus, a vontade do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Agora eu fico imaginando Isaías voltando para falar com o rei. Você já imaginou, irmãos, com que cara Isaías iria voltar para dizer: olha, há 15 minutos atrás eu cheguei aqui e disse que Deus ia te matar, mas agora Deus me falou para dizer para ti que o Senhor viverá 15 anos de vida. Aleluia! Aleluia! E quando ele fala isso, o rei disse assim: eu quero que tenha pelo menos uma certeza de que realmente o Senhor falou. Ele disse: então, para que tu saibas, aleluia, o Senhor voltará o relógio de Acais, 15 graus no relógio de Acais. Alguém pode dizer assim: pastor, isso é um milagre muito grande. Se fosse aquele relógio ali, irmãos, seria uma maravilha, porque aquele relógio é fácil de mudar, é fácil do ponteiro voltar, é fácil, ainda que seja um mistério de Deus, alguma coisa grande de Deus. Mas o relógio de Acais não, porque o relógio de Acais era da sombra, era movido pela sombra, e para mover a sombra tem que mover o sol, e o sol para ele poderia até ser que pudesse ser movido, porque eles acreditavam nisso. Mas hoje nós sabemos que o sol não muda, ele está parado. Então, para mudar, não precisava mudar o sol, precisava voltar a terra, precisava voltar todo o universo. O Senhor disse: porque alguém está orando, eu voltarei o relógio de Acais. Eu não sei por que estou falando isso, mas eu creio
alguém em uma oração na presença do Senhor e dizendo: Senhor, eu estou aguardando em Ti, esperando em Ti. O Senhor está falando nesta noite. E moveu-se o Senhor, aleluia, e moveu-se Deus pela sua oração. Se você pode, levanta a tua mão, glorifica o nome do Senhor. Não tenha pressa de baixar a sua mão, mantenha ela alta. Glorifica o Senhor, exalta o Senhor, porque há um Deus nessa noite dizendo: eu ouvi a tua oração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós voltamos para o livro de Daniel, capítulo 3, nós encontramos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mais uma vez, irmãos, nós encontramos ali, aleluia, alguém que estava passando uma dificuldade, mas eles confiaram no Senhor. Aleluia. Eu não quero perder muito tempo nos detalhes, mas os irmãos conhecem a história. A palavra de Deus diz, irmãos, que eles estavam para serem jogados a uma fornalha ardente de fogo, onde ela estava acesa, onde era um espetáculo se jogar pessoas nas fornalhas, para intimidar aqueles que desobedecessem ao rei. E como eles não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, Nabucodonosor disse: eu vou fazer de vocês um espetáculo para que todos vejam que eu sou rei e que tenho prioridade neste lugar. Aleluia. A palavra de Deus diz que eles disseram: rei, não tem problema, tu pode nos matar, mas nós não vamos deixar, aleluia, de servir ao nosso Deus. Nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. Ele disse assim: então tá bom, vocês vão ver uma coisa. E era geralmente um espetáculo. As pessoas sentavam nas arquibancadas para verem as pessoas serem jogadas na fornalha. E alguns não era porque queria, era porque era decreto do rei para que todos assistissem e ficassem intimidados e não desobedecessem o rei. Então ficou ali uma arquibancada cheia de pessoas esperando. E da mesma forma eu fico imaginando, porque a Bíblia não revela, que Daniel no capítulo 2 falou para Sadraque, Mesaque e Abednego, disse assim: entra em jejum, entra em oração, para que Deus possa me revelar. Ali no capítulo 3 nós encontramos Sadraque, Mesaque e Abednego em um momento de dificuldade. Eu posso imaginar, a Bíblia não relata, mas eu fico imaginando Daniel no seu quarto, levantando as suas mãos e dizendo: Senhor, guarda aqueles jovens, aleluia, guarda aqueles jovens que estão passando agora pelo momento da luta, pelo momento onde eles têm que se confrontar com a morte. Aleluia. Diz a palavra de Deus no capítulo 3, aleluia, que o rei disse: se vocês não se dobrarem diante da estátua, eu irei matar vocês e queimar vocês. Eles disseram: nós não vamos nos dobrar. Aleluia. O rei olha e diz: aumenta mais a fornalha 7 vezes. A fornalha foi levantada e eu fico imaginando aqueles jovens já pensando e dizendo: eu vou me encontrar com o Senhor hoje. Aleluia. Hoje eu me encontro com Ele, mas não me dobro diante dessa estátua. O rei chegou para ele na última chance e disse: agora, ou você para, ou você te dobra, ou eu jogo vocês. Ele disse: não, rei. Ele disse: mas é a propósito que vocês estão fazendo isso? Ele disse: não, rei, é porque nós não nos dobramos diante de outro Deus. O nosso Deus é Senhor, aleluia, nos céus e na terra, e nós não nos dobramos diante de outro rei. Ou então ele disse: então tá bom. Fecha os olhos dele, amarraram ele e colocaram as roupas de príncipe nele, colocaram as roupas reais nele e disseram para os homens mais fortes daquele lugar: vai lá e empurra ele dentro da fornalha. A palavra de Deus, irmãos, nos diz que os homens mais fortes pegaram eles, porque estavam pensando, quem sabe, que eles iriam se debater e não iriam entrar. Então eles pensaram: vou pegar os homens mais fortes. E os homens mais fortes foram levando. E a história fala que era como se fosse uma rampa até chegar à borda. E quando chegavam à borda, eles empurravam a pessoa. Não tinham lugares para se segurar, para que ninguém pudesse deixar de entrar na fornalha. Então aqueles homens grandes vinham
vinham e empurravam as pessoas, e os outros estavam do outro lado, olhando a fornalha, e viam quando eles caíam para serem queimados. E a palavra de Deus diz, irmãos, que a fornalha foi superaquecida 7 vezes mais, de maneira que aqueles homens fortes que foram empurrar aqueles homens para serem queimados, a palavra de Deus diz que eles morreram no meio do caminho. Aleluia. Mas Daniel continuou, mas Sadraque, Mesaque continuou entrando na fornalha. E a palavra de Deus nos deixa entender, irmãos, que eles ficaram passeando no meio da fornalha. Aleluia. E nada acontecia, o fogo não queimava, e eles ficaram, quem sabe, andando no meio da fornalha. Tem uma coisa que a Bíblia não revela, a Bíblia não diz se eles viram que havia um quarto homem com eles, a Bíblia não diz que eles estavam andando ali, que eles estavam falando com o Senhor ou nada disso, mas a Bíblia diz que as pessoas que estavam do outro lado olhavam para ele e diziam: tem um quarto homem no meio da fornalha. Aleluia. Quando nós oramos, o Senhor entra na batalha. Quando nós oramos, o Senhor anda conosco. Você pode até não estar vendo, mas Ele está no meio dessa batalha. Você pode até não estar percebendo. Às vezes a gente está no momento da aflição, não entendemos por que da enfermidade, por que não chega o bebê, por que não chega a situação, por que as coisas não acontecem. Deus dizendo assim: eu vou mudar a história da tua vida. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Porque ali havia homens que estavam olhando e dizendo: tem um quarto homem no meio da fornalha. Aleluia. E aí então a gente entende por quê é que aqueles homens vestiram ele com as vestes reais. Porque para andar com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aleluia, tem que estar vestido de vestes reais para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não havia motivo para colocar vestes reais, porque se eu vou matar uma pessoa, eu jogo ele do jeito que ele está. Mas Deus disse: não, aleluia, eles vão andar comigo no meio da fornalha. Eles precisam estar vestidos, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz, aleluia, e moveu-se Deus pelas suas orações. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Capítulo 4, capítulo 5, a palavra de Deus diz no capítulo 4, irmãos, que o outro rei mais à frente tem outro sonho. E ali o rei Nabucodonosor começa a contar os sonhos para Daniel. Aleluia. A palavra de Deus diz, capítulo 4, versículos 31. Mas antes de um pouco, diz a palavra de Deus que Daniel fala para ele a interpretação do sonho. Era um homem que tinha conquistado muitas terras, era um homem que tinha conquistado muitos lugares, era um homem que tinha levantado com muito poder, tinha um poder aquisitivo muito grande. Achava que nada poderia tirar ele da posição dele. A palavra de Deus diz, irmãos, que ele era tão confiante, porque ele havia conquistado tantas coisas. E ele, naquele sonho, quando conta para Daniel, Daniel diz: olha, o Senhor vai te fazer andar no meio dos animais. E ele olhou para Daniel e com certeza achou que Daniel estava errado. E a palavra de Deus diz no versículo 31, e ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, dizendo: a ti diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Ou seja, aquele homem que estava vivendo nos palácios, um homem grande, rico, aleluia, agora passa a andar no meio dos bichos, porque não deu glórias a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Capítulo 5, versículo 26 em diante. No capítulo 5 nós encontramos Daniel em uma outra situação, onde o rei, outro rei já mais à frente, começa a beber, comer entre os seus amigos, começa a desfrutar da sua riqueza, chamando as coisas, até o momento, irmãos, que a palavra de Deus diz que o Senhor reprova, porque ele havia feito algumas coisas erradas, dentre elas usado os utensílios da casa do Senhor para os seus próprios deleites.
Isso já falei, era uma profanação das coisas santas do Senhor. E quando aquele rei profana, aleluia, diz a palavra de Deus que aparece uma mão escrevendo algo na parede. Foi chamado novamente os magos, foi chamado novamente os astrólogos, os caldeus que eram envolvidos com essa arte de adivinhação. Eles olharam para aquilo que estava escrito e não conseguiram a tradução. Então novamente chama a quem, irmãos? Aquele que tinha o costume de ir para a porta do seu quarto, levantar as mãos em direção a Israel e orar 3 vezes ao dia. Ele orava, colocava as suas mãos levantadas para lá, esperando, orando, esperando do Senhor. Disse: vai chamar ele, porque ele tem o Espírito dos deuses. Aleluia. Diz a palavra de Deus que Daniel chega à presença do rei, e quando ele chega à presença do rei, aleluia, o rei diz assim: só você que pode trazer a interpretação dessa escrita que está ali. Aleluia. Diz a palavra de Deus que estava escrito Mene, Mene, Tekel, Persim. E ele começa a traduzir e dizer assim: Mene, diz, cortou Deus o teu reino. Aleluia. E o rei começou a olhar para ele de maneira diferente. Ele disse: Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Aleluia. Versículo 28. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Aleluia. Quando ele fala isso, eu fico imaginando um rei com tanto poder, um rei com tantas as coisas para fazer, e dizendo: não, eu sou muito rico, eu tenho muitos exércitos, achando que não iria acontecer. A palavra de Deus diz que logo em seguida ele morre, e quem assume é o outro que estava ali para assumir o dado. Aleluia. Quando nós entendemos isso, irmão, nós começamos a entender o capítulo 6. Aleluia, onde vem chegando, aleluia, Daniel para ser jogado na cova dos leões. A palavra de Deus diz que agora, quando assume Dário, um novo rei, que já havia experiência, já tinha tido experiência, o seu pai já tinha tido experiência, outros já tinham tido experiência. Então ele conhecia um pouco de Daniel, sabia que Daniel era homem de Deus. Mas havia um costume entre eles, irmãos da Babilônia, que os reis eram considerados como divindade. E quando Dário chega e tem mais de 120 províncias, coloca ali 120 homens para dominar as províncias. E dentre aqueles 120 homens governando aquelas províncias, ele escolheu 3 para ser os presidentes sobre aquelas 120 províncias. Então ele escolhe dentre 3 pessoas, ele escolhe Daniel e mais 2. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que em Daniel havia um espírito de sabedoria. Glória a Deus. E Daniel começa agora, irmãos, a estar junto com mais 2, a ser presidente sobre aqueles outros 120 governadores. Mas aqueles homens como governadores de províncias, amigos do rei, homens que tinham poderes, começaram a olhar para eles e começaram a dizer: mas por que esses homens têm domínio sobre nós? Vamos achar alguma coisa contra eles. E a palavra de Deus diz que procurou em Daniel alguma coisa, e não achou nada em Daniel. Então a única coisa que eles acharam em Daniel foi que Daniel todos os dias, aleluia, ia para o seu quarto, levantava as suas mãos de frente para a janela e orava para o Senhor, aleluia, de fronte de Jerusalém. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Será que, irmãos, será que o único defeito que alguém pode encontrar em você é que você ora? Que coisa maravilhosa. Procuraram ele, não acharam erro nenhum. E aí disseram: o único defeito é que ele ora. E aí eles disseram assim: vamos fazer alguma coisa, porque nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, onde o inimigo está se levantando contra a igreja do Senhor, como já foi falado aqui, contra aqueles que oram, contra aqueles que estão buscando a presença do Senhor, mas eles estão repreendidos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja vai permanecer até o último momento, para a glória do nome do Senhor, onde o Senhor virá para arrebatar a sua igreja, e aqueles que confiam no
Senhor, aleluia, Ele está preparando o caminho, Ele está preparando aqueles que estão vivendo na presença do Senhor, aqueles que estão clamando ao Senhor pela sua casa, pelos seus parentes, pelos seus bens. O Senhor está olhando para as nossas vidas. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, diz a palavra de Deus que eles bolaram um plano e eles disseram: olha, rei, tu és também uma divindade. Na verdade isso não está escrito lá na Bíblia como assim uma divindade, mas como eles acreditavam que o rei era uma divindade, eu fico imaginando ele dizendo assim: olha, todas as pessoas das nossas províncias, elas poderiam não fazer pedido a nenhum outro Deus a não ser a ti. E então aquilo, irmãos, começou, quem sabe, né, ele se achando realmente que era uma divindade, ou quem sabe os outros achando que ele era uma divindade. Então eles olharam, ele olhou e disse: tudo bem, isso pode ser, pode ser. Então ninguém pode, então vamos fazer um decreto. E o decreto dos Medos e Persas, irmãos, era o seguinte: que ninguém podia quebrar o decreto. Nem mesmo o próprio rei, depois que ele assinasse, marcasse com o seu anel, acabou. Não tinha como remover aquele decreto. Não tinha como deixá-lo de acontecer. Então o que acontece é que ele disse: não, tudo bem, pode fazer. Porque ele, quem sabe, ele não sabia que durante todos os dias, aleluia, Daniel entrava para se apresentar ao Senhor. E diz a palavra de Deus, irmãos, que ele assinou o decreto. Então aqueles homens, eu fico imaginando, no outro dia eles já lá na porta, na janela lá de Daniel, para ver se Daniel iria orar. Aleluia. E a palavra de Deus diz que mesmo Daniel sabendo do decreto, porque existem algumas coisas, irmãos, que nós não deixamos de fazer. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que nós devemos orar e buscar a presença do Senhor. Você pode dizer também? É verdade que quando muitas vezes a gente está passando luta, e algumas pessoas no momento da luta, a pessoa diz: ah, sabe uma coisa, eu não estou nem com vontade de orar. Ah, sabe uma coisa, eu nem vou mais na igreja. Aí eu nem vou na igreja porque eu estou desanimado, eu estou triste. Eu não vou mais por causa disso. Aleluia, mas a palavra de Deus diz que aquele que tem, aleluia, um compromisso com o Senhor, aquele que sabe o que é oração, aleluia, ele não para de deixar de levantar as suas mãos e se apresentar ao Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não são as circunstâncias que vai mudar o caráter que você tem, aleluia, o que Deus te chamou para fazer, não são as dificuldades que vão fazer com que você mude os seus atos, mas pelo contrário, aleluia, é o Senhor que vai manter a tua mão erguida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia, a palavra de Deus diz que mesmo sabendo do decreto, aleluia, no outro dia de manhã, ele vai para o seu quarto, aleluia, estende as suas mãos para a janela e começa a orar. Aleluia. Aleluia. Eu acho que aquilo para aqueles homens foi um prato cheio. Para aqueles homens que não sabem o que é oração, para eles era a derrota de Daniel. Para quem não entende o que é oração, aleluia, ele disse: agora perdeu, acabou-se, vamos tirar ele da posição dele, porque não entendia o que era oração, não sabia o que era uma pessoa de joelhos dobrados na presença do Senhor. Aleluia. Então aqueles homens olharam e levaram para o rei e disseram: o rei está aqui. Daniel, ele ficou pedindo aos outros deuses. E quando o rei escutou isso, irmãos, e a palavra de Deus declara que o rei se comoveu porque conhecia Daniel e amava Daniel. E o que é interessante é que não somente isso, mas ele sabia das experiências do pai dele. Ele sabia que Daniel era um homem de Deus. Ele tentou com todas as suas forças, com todo o seu intelecto, com toda a sua influência, ele tentou mover ou mudar o decreto. Mas havia muita gente dizendo: não tem como mudar. O decreto dos Medos e Persas não tem como mudar. Foi decretado, acabou.
decretado pelos médicos diversos acabou. Eu acabei de me lembrar de Jesus quando as irmãs chamaram Jesus e Jesus demorou para chegar lá. Maria e Marta disseram: Senhor, mas se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não tinha morrido. Ele disse: como, Marta? Ele dorme. Não, Senhor, eu sei que um dia ele vai acordar e lá na frente ele vai ressuscitar novamente. Eu sei disso, mas o meu irmão não tinha morrido. Ele disse: Marta, tu não sabe quem chegou aqui? Aleluia, foi a ressurreição e a vida. Eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor, mas já tem um decreto, ele morreu e já faz 4 dias, ou seja, o 4 dia significava que até a cultura deles que acreditava que no 3º dia a alma estava rodando. Então ele disse: acabou, não tem mais gente, já é o 4º dia, o decreto foi dado, acabou. Ele disse: você não sabe com quem você está falando. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí ela não entendeu aquilo e ele disse assim: vamos lá, tira a pedra. E as pessoas tiraram a pedra e ele olha lá para dentro e diz assim: olha, Lázaro, sai para fora. Aleluia. Para o português isso parece até um pleonasmo, né? De repetir a mesma frase, mas no hebraico significa 2 vezes. Aleluia, sai, sai. Aleluia, quando ele disse sai para fora, aleluia, naquele momento Lázaro sai, porque o decreto, aleluia, da terra ele acaba, aleluia, mas o do Senhor continua firme para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, eles disseram: olha, não tem como revogar. O rei Dário passou o dia todo, até a tarde, já terminando o dia, e não tinha como livrar a Daniel. Então ele chega para Daniel e dá uma frase que me encanta. Sempre que eu falo de Daniel eu me lembro. Ele chega para Daniel e diz: olha, Daniel, eu não tenho como te livrar, eu não tenho como te tirar de lá, mas o Deus a quem tu continuamente serves, Ele pode te livrar. Aleluia. Ele manda ele lá e eles jogam a Daniel na cova dos leões e fecham ali aquela cova. Eu fico imaginando, irmão, sou eu agora imaginando o Daniel já caindo de joelho, já dizendo: Senhor, hoje eu me encontro contigo. Porque os leões estavam famintos, porque os leões estavam prontos para devorar a qualquer pessoa. E a palavra de Deus que diz que Deus enviou um anjo e guardou a Daniel. Aleluia, não sei se você está entendendo o poder da oração. Aleluia, não é definido no momento da cova. Aleluia, é definido nos momentos que ele passava na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Aleluia, eu preciso da tua glória, eu preciso do teu poder. Quem sabe você está pensando, às vezes nós oramos e não vai acontecer nada, mas Deus está dizendo: eu estou te preparando, porque quando chegar a adversidade, você vai levantar as mãos e vai dizer: Senhor, aleluia. E a palavra de Deus diz assim: moveu-se Deus pela sua oração. Aleluia, acredite que tem oração, aleluia, na presença do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, a palavra de Deus diz lá no livro dos Salmos que as nossas lágrimas são como uma oração na presença do Senhor, e o anjo leva na presença do Senhor. Muitas vezes nós estamos passando por um momento de luta, choramos, clamamos ali, esperando do Senhor, aleluia, alguma coisa, e você pensa que nada está acontecendo, mas Deus está dizendo: eu estou levando as tuas lágrimas diante do Senhor. Aleluia, a noite passa. Daniel estava, o rei estava agoniado, o rei estava, irmãos, prestes a acabar com a sua vida, angustiado. Aí tentaram colocar uma musicazinha para ver se acalmava o rei. O rei disse: tira essa música. Tentaram fazer alguma coisa para distrair, e ele disse: para também. Enquanto Daniel está lá na cova, eu não posso comer, eu vou jejuar. Aleluia, Deus está me chamando para um jejum nesta noite.
para que você possa entrar na batalha e vencer. Pastor, o que é jejum? É quando eu me abstenho da comida, aleluia, e continuo pedindo ao Senhor a misericórdia. É quando eu entro na presença do Senhor completamente, nada me tira de lá. E diz a palavra de Deus que a noite toda ele passou em jejum, e quando foi de manhãzinha, bem cedinho, chega o rei lá na porta e disse: tira aí a pedra. E eles tiraram a pedra. E eu quero lhe dizer uma coisa muito interessante nessa noite. Se o rei não cresce que Deus faria um milagre, ele não iria lá na cova. Porque se uma pessoa joga o outro na cova cheio de leões, irmãos, pode esquecer. Mas ele foi no outro dia, bem cedinho, e ele repetiu a mesma frase que ele havia dito para Daniel. Chegou lá e disse: salve, Daniel, será que o Deus a quem tu continuamente serves poderia ter te livrado dos leões? E nada. Que sabe, a agonia dele era tão grande, esperando uma voz sair lá de dentro. Aleluia, e saiu a voz lá de dentro: salve, ó rei, o Senhor me livrou desta cova e dos leões. Você sabe por que você ora? Você sabe por que você está aqui? Aleluia, Deus irá te guardar no dia da tribulação, no dia das dificuldades, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós damos glórias, é para isso que nós damos louvores, é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para ser mais um grupo de evangélicos, ou mais uma reunião de brasileiros, ou mais uma igreja em Orlando. Nós estamos aqui para dizer: eu creio no Senhor, Ele abre as portas. A palavra de Deus diz que aqueles mesmos homens que tiraram Daniel, jogaram aqueles homens na cova dos leões, aqueles que tinham feito o decreto, e a palavra de Deus diz que antes dele tocarem lá embaixo, os leões já devoraram eles. Escute, aleluia, Deus está guardando alguém aqui no trabalho. Deus está levantando as suas mãos para te guardar no trabalho. Fique de pé e continue adorando o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Tem alguém muito angustiado e Deus dizendo: eu estou. Aleluia. Eu estou contigo. Aleluia. Esta, quando começou a orar e jejuar, ele disse assim: aleluia, eu fiquei com vergonha de falar com o rei e pedir um exército. Aleluia, porque eu tinha dito que Deus me guardava. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, continue orando na presença do Senhor. Às vezes a gente está com vergonha de pedir oração. Às vezes a gente está com vergonha de dizer: olha, eu estou passando por uma luta. Às vezes a gente fica com medo. Às vezes a gente fica pensando o que os outros vão falar. Mas Deus está dizendo: eu vi o teu coração. Eu vi a tua oração. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Deus se moveu pela oração que havia sido feita. Isso me dá a entender, irmãos, que Deus, aleluia, não iria fazer nada. Mas como houve uma oração e um pedido e um jejum, Deus disse: agora eu vou fazer. Aleluia, agora eu vou entrar nesta causa. Se a causa está difícil para você, parece impossível, Deus está dizendo: entra no jejum nesta noite. Entra no jejum. Aleluia, quando eu digo essa noite, Deus está falando nessa noite. Começa o teu jejum. Começa a dizer: Senhor, eu preciso deste milagre. Eu preciso dos meus filhos. A palavra de Deus diz que ele orou, aleluia, pedindo ao Senhor para guardar os filhos e para guardar os seus bens. Aleluia, se você está orando por alguma família, pelo seu filho, pelos seus filhos, pelo seu neto, pelo seu esposo, pela sua esposa,
Aleluia, é hora de você estar na presença, é hora de você clamar, é hora da igreja começar a levantar o clamor. Aleluia, não é sendo igual aos outros, é Deus dizendo uma diferença nessa noite. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas já não tem mais jeito, acabou. Aleluia, Deus está dizendo: eu sou a ressurreição. Eu mudo os tempos e os reis. Se há um decreto de morte, eu mudo, diz o Senhor. Se há um decreto de angústia, de tristeza, de depressão, Ele diz: eu mudo a história. Se um decreto muitas vezes sobre a sua vida dizendo acabou, não tem mais jeito, Deus está dizendo: eu mudo os tempos e os reis. Eu estabeleço. Glória a Eu quero falar com você em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho mais tempo, a hora já passou, mas eu quero que você feche os seus olhos. Eu não vou chamar aqui na frente, porque eu sei que tem pessoas que estão nesse lugar esperando algo que somente o Senhor pode fazer. E nem tem ninguém que possa fazer, e você não está esperando dos médicos, você não está esperando do governo, você não está esperando dos Estados Unidos, você está esperando do Senhor. Aleluia, eu quero que você levante a tua mão do seu lugar e comece a clamar o Senhor. Sabe o que isso significa? Aleluia, que as mãos estão para Jerusalém. Aleluia, então você levanta as mãos, o inferno tem que recuar. Aleluia, então você levanta as mãos e diz assim: eu não vou parar de andar no caminho do Senhor. Eu não vou parar de andar na presença do Senhor. Aleluia, às vezes eu estou triste, até nem quero cantar. Aleluia, eu estou tão angustiada que nem queria ir para a igreja. Mas Deus está dizendo: mas eu levanto as minhas mãos. E quando eu levanto as minhas mãos, eu vejo Deus me renovar. Eu vejo Deus chegar na minha vida. Eu vejo Deus falando na minha casa. Aleluia, Ele vai guardar a tua casa. Ele vai guardar a tua comida. Ele vai guardar os teus bens para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, levanta as tuas mãos. Aleluia, foi neste momento. Aleluia, quando as mãos estavam levantadas, que o inimigo olhou e disse: acabei com ela, acabei com ele, agora eu vou acabar com ele. Deus dizendo: não toca, não toca. Daniel significa Deus é teu juiz. Deus é o teu juiz nessa causa. Aleluia, aleluia. Você não sabe como responder? Deus está dizendo: eu sou teu juiz. Aleluia, Deus está dizendo: eu sou teu juiz. Aleluia, eu sou o teu juiz, Pai, nesta hora. E meus filhos estão com as mãos levantadas, Pai querido. Aleluia, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, abençoa. Guarda, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, casas, famílias, empregos nessa hora.